Olá, pessoas! Então, vamos falar um pouquinho sobre as leituras de setembro. Hoje ainda é dia 30, mas eu não vou terminar nada hoje mesmo, então aproveitar esse tempinho para gravar. Minha sobrinha está lá fora gritando porque os gatinhos abriram os olhos e estão saindo da caixinha, enfim. Mas vamos lá. Foram, né? Não sei se eu já levantei para mostrar, mas esses 6 livros? 6 livros. Ah, Então, né, o primeiro livro concluído foi o livro Viajante, que eu já deveria ter mandado ele para a próxima pessoa, mas ainda não mandei. Foi O Homem Chamado Ove, do Frederick Backman, que ele é... De onde que ele é mesmo? Sueco. Aqui, ó, a carinha do cidadão. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um adorável velhinho ranzinza. Tem um filme, na verdade são dois filmes, né? Mas eu só assisti uma parte de um, eu não terminei ele, que é O Pior Vizinho do Mundo com o Tom Hanks, né? E é um livro que você vai rir pra caramba. E talvez você chore também. É um livro muito divertido, né? A gente vai acompanhar o Wolf no dia a dia dele, assim, ele é viúvo e não meio sistemático, meio ranzinza, assim. Talvez eu tenha me identificado um pouquinho com ele. Uh, mas eu achei bem divertido. Eu não cheguei a chorar nas partes feitas para isso, mas eu ri pra caramba, como há muito tempo eu não ria, não dava tanta risada com o livro. E muito bom. Aí li o 11º livro dos Deixados para Trás, que foi O Glorioso Aparecimento. Então, o Glorioso Aparecimento é o evento, né? Tão esperado, por todos nós, inclusive, mas, né? É o final da Grande Tribulação. Então, aqui a gente tem muita expectativa para esse momento nesse livro mesmo. Tem uma expectativa desde o começo da série, né? Mas aqui também essa expectativa, né, como está chegando, fica mais aflorada. E quando finalmente chega, aqui é retratado de um modo meio anticlimático, na verdade. Sei lá, é meio estranho. É porque eu entendo que é uma situação meio difícil, meio complicada de colocar em palavras, assim, conseguir colocar, descrever e narrar isso. Mas minha sobrinha vai ficar gritando, né? Até não parar mais, né? Então, assim, gostei bastante do livro, mas não é o melhor da série, apesar de ser o que seria o ápice, né? O evento principal do que estava esperando. Ainda temos o terceiro livro, nossa, o 12º livro, que é a Vitória Final, que eu quero ler agora em outubro. Mas eu, né, como eu disse, eu achei um tantinho anticlimático. Aí fomos para A Canção da Espada, do Bernard Cornwell, que é o quarto livro das Crônicas Saxônicas. Eu estou 1 ou 2 livros atrasado no cronograma lá, que é a leitura coletiva dos apoiadores da Tati Feltrin, né? E eu tô atrasado. Mas enfim. Esse é o livro mais diferente que tivemos até agora, porque os 3 primeiros eles seguem um padrão, né? Que é o Uhtred trocando de lado, o Uhtred arrumando uma nova esposa, e, né? É basicamente isso os outros livros, né? Com alguns outros eventos, obviamente, não é só isso. Aqui o livro vai girar em torno do sequestro da filha lá do rei Alfredo. Então, né, no final ali a gente vê que tem pouca coisa desse livro aqui. Eu acho que dos 4 livros que eu li até agora é o que menos tem situações históricas realmente. Mas foi bem bacana de acompanhar. Foi um livro que me deu um ânimo a mais pra série, porque, né, o terceiro já tinha dado um ânimo, porque no segundo eu quase abandonei a série, na verdade. Aí no terceiro me deu uma animada e nesse daqui mais ainda. Então agora estou com força total de volta ao jogo. Eu
tenho até o sexto, né? E mais uns espaçados pra frente. Eu tenho que comprar os que me faltam pra continuar acompanhando. Aí eu reli essa coisa maravilhosa, que é O Deserto dos Meus Olhos, do Leon Idris. Por quê? Né? Tô gravando um vlog, então isso vai ser mais explicado nesse outro vídeo, que será gigantesco, eu já aviso. E provavelmente vai ser só lá pro ano que vem. Que eu, né, sou uma pessoa que nunca se interessou por Harry Potter. Mas temos os testemunhas de Harry Potter no meio literário, né, que é o melhor livro do mundo e tal. Aí tinha muita gente me ensarneando pra ler Harry Potter, então eu fiz um trato. 3 livros, eu indico 3 livros que eu gosto muito, 3 livros favoritos, dentre os meus favoritos, para que eles façam uma leitura coletiva, e eu participo, né? Eu vou reler esses livros, e depois que essas leituras coletivas acontecerem, eu leio, então, enfim, o tal Harry Potter. E o primeiro desses livros que eu impus como condição foi justamente O Deserto dos Meus Olhos, que é um dos meus livros favoritos. É o livro que eu mais presenteei pessoas com ele, é o livro que eu provavelmente mais vou presentear ainda, porque eu gosto muito, né? E eu gosto do autor também, ele é super gente fina. Falei com ele sobre a nossa leitura coletiva do livro dele, ele ficou bem feliz porque o livro está para fazer 10 anos, né? Então, dar um up assim no livro, porque de um autor independente, que não saiu por editora nenhuma e tal, né? Não quero falar muito do livro, porque ele é um livro que é interessante você entrar nele sabendo o mínimo possível. E você vai ficar sabendo o mínimo possível por boa parte do livro. Eu normalmente, quando vou falar dele, indicá-lo, eu falo, é um livro sobre viagem no tempo. Pero não útil. Então, né, só digo que é maravilhoso, né? Quase todo mundo lá do grupo que leu o livro ali comigo vai concordar com essa afirmação, porque foi quase unânime, né? Teve uma pessoa que não achou lá grande coisa e a outra que disse que não estava conseguindo caminhar, não estava conseguindo andar na leitura. Mas aí o problema delas, não do livro. Então, enfim, maravilhoso. Aí, um evento histórico que aconteceu em setembro foi o retorno aos palcos do Linkin Park, né? Linkin Park estava parado desde 2017, né? Desde do falecimento do Chester. Então eles voltaram agora com uma nova vocalista, que dividiu opiniões, mas né, tem gente amando, tem gente odiando, mas isso sempre aconteceu com a banda. E eu, né, era um fã fervoroso de Linkin Park, sempre gostei. E gostei da nova integrante e tal, mas enfim, resolvi aproveitar o retorno deles para, enfim, ler In the End, a história de Chester Bennington, que é uma biografia do Chester Bennington, escrita, né, por Rosanna Constantino, que é uma italiana. Então, fazia muito tempo que eu li um livro e não chorava igual uma criança. E aqui aconteceu. Mas é claro, né, tem toda a questão pessoal envolvida nisso também, né? Então, eu acho que eu não chorei na época da morte dele mesmo, né, mas senti, obviamente, senti pra caramba, afinal eu gostava muito dele, gostava muito da banda e tudo. Mas, né, lendo aqui a história dele, eu chorei bastante, principalmente quando chegou na parte do falecimento. Mas não só lá. Eu separei os post-its em cores. Eu raramente faço isso, mas a Camila, a Camentes, eu tenho um apelido pra ela, mas eu acho que ela não gosta, então eu não vou falar aqui. Ela usa muito cores diferentes para coisas diferentes no livro e ela faz uma legenda. Eu não fiz uma legenda, mas eu coloquei os azuis para passagens que eu achei interessante, os laranjas para as passagens que eu passei raiva, então tem só 3 laranjas, os amarelos, as passagens que eu dei risada, e os brancos, que na verdade são azuis claros, as passagens que eu chorei. Então, ou que eu me emocionei, não necessariamente cheguei a chorar. Mas enfim. Não é
uma obra perfeita. Ela, como biografia, eu acho que ela deixa bastante a desejar, porque a gente tem muito pouco detalhes sobre a infância e sobre a adolescência do Chester, né? A gente vai acompanhar mais depois da primeira banda dele, que é o Grey Daisy, Daisy Grey, eu nunca lembro a ordem das palavras, e né, depois que ele entra no Linkin Park até o fim da vida dele, né, que ele ainda estava na banda. Mas enfim, a gente vai ver que ele tinha outros projetos, né, tipo o, o Stone, é alguma coisa Stone Pilots. Eu esqueci a primeira palavra do nome da banda. Mas tinha também o Dead by Sunrise, né? Então tinha os outros projetos. O Mike Shinoda também tem os projetos separados dele, mais voltados para o hip hop. Todo o capítulo inicia com essa foto aqui, que provavelmente é a mesma foto aqui da capa. Uh, e a gente sai desse livro gostando ainda mais do Mike, na verdade. uh, é inegável, né, o impacto que a banda teve, né, e a música que dá nome ao livro também foi o que lançou eles ao estrelato realmente, né? O que tornou eles mais conhecidos foi a música pela qual eu conheci a banda também. E apesar de ser uma música que fala muito do Chester, é uma música que foi inteira composta pelo Mike, né? E ele até fala, né? Porque o Mike, a autora fala que ele é um cara iluminado que nunca teve, não passou pelas dificuldades que o Chester passou, né? Que a gente não tem muita noção de que dificuldades foram essas, porque ela não conta. Mas a gente sabe, né, da questão dos abusos que ele sofreu dos 6 aos 12 anos. Acho que foi dos 6 aos 12 anos. E né, eu sei como isso afeta uma pessoa para a vida toda, né? Por mais que perdoe, por mais que trabalhe isso, coisa, é uma ferida que carrega para a vida toda, né? Então, é a única coisa assim que a gente sabe mais aqui sobre a infância dele. Vai falar bastante sobre como foi a recepção, a montagem dos álbuns da banda e tudo. Bombeiros. Ah, um, e o trabalho deles montando esses álbuns, como foi a recepção do público, que nunca foi assim ah, totalmente receptiva. Os fãs nunca foram muito receptivos. Uma frase que eu vi bastante nas postagens sobre a banda agora que eles retornaram é que a pior criatura que existe, o pior inimigo do Linkin Park são os fãs. E sempre foi assim, né? Gostei pra caramba, né? Como eu disse, não é a melhor biografia do mundo, não é o melhor livro já escrito na face da Terra, mas e provavelmente eu gostei tanto por causa da ligação pessoal, né? Que eu tenho com a banda, com a história do Chester e tudo. Uh, adorei. Adorei, indico pra caramba. Uh, chorei pra caramba, já disse também, né? Mas enfim, eu acho que a autora ela põe as letras das músicas, de quase todas as músicas, assim, então ela enche muita linguiça, né? No começo aqui ela fala, no prólogo, ela fala sobre a, onde ela estava e como ela recebeu a notícia do falecimento do Chester. E eu li, eu falei, calma, moça! Porque, né, ela tava na praia e daí diz que a água perdeu o brilho, o céu perdeu a cor e tal. Calma, moça! Tipo, foi triste, óbvio que foi, né, e tudo mais. Mas, enfim. Uh, fala bastante sobre, assim como eu disse, sobre a recepção do público a cada novo álbum. O One More Light foi um álbum muito criticado pelos fãs, né? Porque é um álbum mais leve na sonoridade, nas letras, longe de ser um álbum leve, né? Mas é um álbum mais leve. E eu fiquei de cara que Heavy, né? Foi uma música super criticada e é uma das minhas músicas favoritas da banda. uh, eu não gosto de One More Light, mas de Heavy eu gosto bastante. E
enfim, ela vai colocar aqui, que eu falei da parte de encher linguiça, se não todas, quase todas as mensagens de portais de fã-clube, da própria banda, de famosos, de familiares, de conhecidos, sabe? Todas as postagens sobre o falecimento do Chester ela vai compilar aqui num capítulo gigantesco que vai tratar sobre o 20 de julho de 2017, né? Que inclusive é o aniversário da minha sobrinha. uh, e é assim, a gente vê que ele era uma pessoa muito querida, assim, né? Mas isso não aplacou os problemas psicológicos e o sofrimento que a depressão causava nele, né? E, né, pra mim, o abusador foi quem matou ele, né? Lenta e dolorosamente. Mas enfim. Uh, e a gente vê também a onda que foi sobre como foi muito mais falado depois do falecimento dele sobre saúde mental, né? Sobre a questão de tirar a própria vida e, sim, sobre foi como foi ampliado esse assunto, assim, sabe? Várias das mensagens que os famosos deixavam, tipo, procure ajuda, você não está sozinho, não sei o quê. Se você acha que o mundo está melhor sem você, se você acha que você não faz diferença, está errado, né? Então a gente vê que teve um boom de preocupação, digamos assim, com a saúde mental a partir do falecimento dele. E o último livro que eu concluí foi o meu Julian Barnes do mês, que não pode faltar, né? Um Toque de Limão, que é um livro de contos, né? Que vai tratar sobre o tema central os contos vão ser sobre o tema central da obra do Julian Barnes, né? Que é a questão da memória, do envelhecimento. Tem alguns contos aqui que eu achei bem qualquer coisa, mas os últimos contos foram meus favoritos. Uh, que é tipo uma breve história do estilismo de cabelo, que é o primeiro conto. Eu achei bem qualquer coisa, né? Aí, os últimos contos. Saber Francês, Apetite, O Cercado das Frutas e O Silêncio, para mim, maravilhosos. Tem um sobre uma mulher cuidando do marido que está ficando senil e ele é uma pessoa agressiva. Tem um sobre um casal já passado octogenário lá, onde o cara decide largar a esposa por uma mulher mais jovem, mais jovem ali, 50, 60 anos também. E a gente vê isso pelo olhar do filho, ou da filha, talvez, acho que é do filho. E a gente vai vendo que esse casamento de anos e anos ali já andava mal das pernas há muito tempo, né? Só que ficava só entre os dois. São contos assim que tocaram mais fundo esses últimos ali, todos eles têm um toque ácido, né? Inclusive sobre o título, no último conto, deixa eu ver se eu acho aqui, o título fala que entre os chineses o limão é o símbolo da morte, né? E daí esse conto, a última frase dele é: caminhei lentamente de volta para casa, parei no vão da porta e pedi um limão. Então é um livro com esses contos que eles têm esse toque azedo sobre a finitude da vida, a gente está sobre a idade avançada, sabendo que não resta muito tempo, né? Acho que de contos dele, é o terceiro livro de contos dele que eu leio, e que eu gosto pra caramba de Pulso também. Mas eu acho que esse daqui é mais introspectivo, se você quer uns contos mais pushdown, assim, eu acho que ele é uma melhor pedida. E é isso. Ali embaixo, como sempre, tem meu link da Amazon. Compre por ele, que me ajuda pra caramba. Link da minha lista de desejos, inclusive, né? Outubro é meu aniversário. Se quiserem me mandar alguma coisa, minha lista de desejos tá sempre ali embaixo. E o meu link da Amazon também, aproveitem agora que tem promoção esse começo de mês para comprar qualquer coisa. Só deixa o carrinho vazio antes de clicar no link. Tem o blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.